Pessoal, vocês me escutam? Falem no chat. Todo mundo consegue me ouvir bem? Valeu, Jefferson. Pronto, vejam só. É o seguinte. Como acho que vocês já sabem, as reuniões elas duram em média não, duram no máximo 40 minutos, certo? E aí, o que acontece? Depois que a gente encerrar essa reunião, quando completar os 40 minutos, eu abro uma nova reunião e vocês entram pelo mesmo link, tá certo? Entendido? Falem comigo no chat. Certo, pronto. Bom, é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? E aí eu peço que vocês acompanhem. Ao final do conteúdo, eu vou passar algumas instruções para a nossa próxima aula, tá certo? Só um instante que eu estou ajeitando aqui, é o tempo de mais gente entrando na sala também. Ele está com 33. Sim, eu fechei o áudio e o vídeo de vocês e peço que vocês mantenham assim, porque a conexão fica melhor, tá certo? Mas qualquer coisa, podem publicar aí no chat, porque eu vou falando e vou fazendo as pausas se forem necessárias, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês a partir de agora. Eu acredito que vocês conseguem ver, não conseguem? Estão vendo aí? Ótimo. Vamos iniciar então e qualquer coisa vocês podem ir falando comigo, tá certo? Pelo chat. Vejam só, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo sobre empreendedorismo. E é importante que a gente não perca o fio da meada, porque senão complica na hora em que vocês forem realizar alguma atividade, tá certo? Então é o seguinte, deixa eu voltar aqui que passou, pronto. A gente vai resgatar alguns conceitos de empreendedorismo aqui. Tudo é baseado naquele artigo que eu mandei para vocês e que está lá no Google Classroom, que eu peço que vocês, quem não teve acesso ainda, procure acessar o arquivo, porque vai ser fundamental para essa primeira unidade, tá certo? Esses materiais aqui, a aula está sendo gravada, depois vai ser repassada a vocês. Eu só peço que vocês façam o máximo, procurem ao máximo para participar das aulas, porque para ficar pegando só a videoaula gravada, acho que não é interessante para quem estava lutando tanto para ter as aulas presenciais, para ter a continuidade do curso, certo? Não foge ao propósito, tá certo? Bom, vamos lá então. É o seguinte, a gente vai começar falando sobre empreendedorismo, alguns conceitos mais técnicos e vamos ir com alguns dados também importantes, certo? Vamos lá então. Para começar, eu já inicio com a provocação de o que é empreendedorismo, né? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente já em sala de aula já esgotou, já falou muito, inclusive sobre as possibilidades, as opções que se tinha para
para nomear o que era. E é interessante que a gente faça somente uma reflexão agora mais técnica a partir de teóricos, certo? Estudiosos da área. Segundo Robert Reich e Michael Peters, o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente com valor, dedicando o tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Então, algumas palavras-chave surgem aí. Quando a gente fala criar algo diferente com valor, remete exatamente à ideia de que não dá para se empreender se não for visando alguma geração de valor. Nem sempre essa geração de valor se dará no contexto financeiro. Nem sempre a gente vai ter ganhos financeiros com o empreendedorismo. Mas se existe alguma geração de valor, tenha certeza de que há o empreendedorismo nessa criação. Dedicando tempo e esforço, assumindo riscos financeiros, isso é importante porque há quem puxe só para o lado financeiro. Riscos psicológicos e sociais, ou seja, quando se trata de empreender, você está assumindo que você vai ter prejuízo nesses dois campos. A automotivação, a autoconfiança são importantíssimas para reduzirem os efeitos psicológicos, vamos dizer assim. Já os sociais advêm exatamente do afastamento, do distanciamento, olha só a ironia, que se cria quando a gente passa a se dedicar mais às ideias que pretendemos converter em oportunidades, certo? Recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, como a gente viu também em sala, a pirâmide de Maslow, aquela pirâmidezinha das necessidades, acaba que ela também tem inserida como categoria a satisfação pessoal, está no topo, a autorrealização do empreendedor. Então, assim, ninguém vai se satisfazer tanto com o seu próprio empreendimento quanto o seu próprio criador, ok? Vamos lá. Conceito de empreendedor e do ato de empreender. Então, a gente pode concluir que o empreendedor vai ser aquele que tem a capacidade de imaginar, desenvolver e realizar visões. Mas entendam bem, só ser imaginativo, criativo, não é necessariamente a característica de um empreendedor, tá? Ele também é frequentemente considerado capaz de identificar oportunidades de negócio. Lembre-se sempre dessa palavra, oportunidade. Isso daí vai ser fundamental para você distinguir um sonhador de um empreendedor. Vai também conseguir identificar nichos de mercado e ele também vai saber se organizar para progredir. É interessante falar sobre nichos de mercado porque o que acontece nesse momento agora, principalmente com essa pandemia, é que diversos nichos estão sendo explorados, certo? O nicho, por exemplo, orientado para produtos de limpeza. Tem muita gente que, quando se trata de Covid, já fica pensando logo em higiene pessoal e tal. E isso é um nicho. Eu sei que sou até frio falar dessa forma, mas em tempos como esse, você tem que aproveitar. Porque pode ser o momento, um divisor de águas para que a sua empresa cresça ou então desapareça. E nesse caso, não é vergonha, não é nenhum ato criminoso aproveitar da necessidade. Óbvio, de maneira moral e legal. Então, quando se trata de empreendedorismo, encontrar seu nicho é fundamental. Um nicho bem característico desse nosso momento é exatamente o nicho dos produtos de limpeza. Mas você consegue encontrar vários outros exemplos, como, por exemplo, os deliveries, agora, de diversas formas. Mas já pensou ter alguém que tem uma empresa só de entrega? Isso daí não é nem tão diferente assim, certo? Vamos lá, então, continuando. Características vitais. Primeiro, carga de trabalho, vai além do horário convencional. A gente já falou sobre isso. O empreendedor vai ser aquele cara que vai trabalhar mais do que os próprios empregados, inclusive. Assume riscos, vai colocar seu patrimônio pessoal no negócio. Principalmente os pequenos empreendedores, gente que está começando, tirando da poupança que às vezes nem tem, vendendo aquilo que tem para poder investir no negócio. Então, assim,
é interessante que a gente saiba compreender essa assunção de riscos também. Gere a complexidade de um empreendimento, ou seja, esse cara ele pode não ser um especialista na área, mas ele compreende que ele tem que se tornar um especialista no seu próprio negócio. Então, ele vai ter que saber gerir toda a complexidade do seu empreendimento, por menor que ele seja. Pode ser vendendo pastel na feira, tem uma complexidade nesse negócio. E ele vai precisar compreendê-la se quiser tomar a frente do que está fazendo. E lida eficazmente com as equipes de trabalho. Ou seja, é o cara que, como a gente já falou, tem traços de liderança. Aquele cara que vai confiar na equipe, mas sabendo que ele vai explorar o que a equipe tem a oferecer. Trazendo alguns dados sobre empreendedorismo no Brasil. Empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para a economia, porque é para a economia e é para o cidadão. Por quê? Quando se trata de benefício para a economia, a motivação parte das lacunas que existem no próprio mercado. Então, assim, quando a gente está empreendendo por oportunidade, é óbvio que você está fazendo aquilo porque percebeu a abertura de uma lacuna no mercado que precisava ser preenchida. Ou seja, você viu uma necessidade pulsante no mercado e foi atrás para preenchê-la. Quando você faz isso, você está fazendo todo o passo a passo de um plano de negócios. É o primeiro passo, é compreender o que é necessário para que você possa se inserir no mercado. Entretanto, o que a gente percebe no Brasil é exatamente o contrário. Ainda é maioria, a quantidade de pessoas que estão optando pelo empreendedorismo por falta de oportunidade. Ou saiu do mercado de trabalho, foi demitido, perdeu espaço, ou então a família aumentou e o cara precisa de uma renda maior. Tem sempre esses empreendedores por necessidade. E, infelizmente, no Brasil, eles são maioria. Eu digo infelizmente porque ninguém deveria começar um negócio simplesmente por necessidade. O ideal seria que a gente começasse por oportunidade mesmo, porque percebeu e tem condição de ocupar aquele espaço, certo? Não é desmerecendo de maneira alguma aqueles que empreendem por necessidade. E onde é que estão esses novos empreendimentos? Certo? Essa daqui é uma pesquisa de 2010, tá certo? Já tem aí uma década de diferença, mas é interessante que os estudos que saem sobre empreendedorismo demonstram, só não quando a gente fala de startups, e aí isso daí é o conteúdo lá da terceira unidade, mas é interessante que os estudos demonstram que há uma manutenção nisso aí. Então, você vai perceber, olhando para o gráfico, que o comércio varejista ocupa a maior parte dessa pizza, vamos dizer assim, desse mercado de empreendedores. Então, muita gente está empreendendo pelo varejo, mas também você tem indústria da transformação, que são pequenas atividades industriais. Tá? Uma fábrica de bolo poderia entrar nesse caso. Alojamento e alimentação, hospedagem e serviços de alimentação. Outras atividades ou serviços coletivos que não se encaixam nessas categorias, atividades imobiliárias, aluguéis, construção, transporte e armazenagem, venda e manutenção de veículos, residencial com empregados, outras atividades. Residencial com empregados é exatamente a prestação de serviço doméstico, certo? E é importante que vocês comecem a visualizar esse gráfico no nosso contexto. Quais são os mais recorrentes exemplos de empreendedorismo onde você mora? É importante que se faça essa reflexão. Posso continuar, gente? Tem alguma dúvida? Tá indo rápido demais? Falem comigo aí no chat. Me digam se está ok ou se... Certo, vamos continuar então. Deixa eu voltar aqui, minimizar. Empreendedores iniciais, tipos de atividade segundo motivação e estágio. Vamos lá. Deixa eu minimizar essa. Olha.
Vamos lá, tipo de atividade, comércio varejista, por oportunidade, 25%, por necessidade, 26%. Ou seja, tem mais gente empreendendo no comércio varejista por necessidade. Você pegando aqui, eu dei um exemplo desse, mas se você pegar praticamente todos aqui, a necessidade predomina. Em todos. Agora você pode encontrar alguns exemplos onde não. Transporte e armazenagem, atividades imobiliárias e residencial com empregados, nesse caso, ilustra exatamente atividades que a gente não consegue ficar sem. Entende? Praticamente todas as outras a gente ainda consegue passar sem ter que gastar com isso. Mas por menor que seja a cidade, todo mundo vê a necessidade de, nem que seja um cuidador de idoso para ter um trabalho doméstico. Atividades imobiliárias, as pessoas precisam morar em algum lugar. Transporte e armazenagem, até nessa pandemia, transporte e armazenagem permaneceu sendo uma atividade essencial. Então, são nichos de mercado, são espaços onde você pode se inserir, tá certo? Mas algumas outras atividades não entram aí porque elas não são consideradas nesses extratos, tá certo? Elas aparecem aqui em outras atividades. E olha só que interessante. Em que estágio, esse gráfico explica assim, em que estágio o negócio se encontra? Nascente ou novo? Se vocês olharem para cá também, a maior parte dos negócios são novos. Então, assim, é importante que vocês compreendam que isso vem de estudos até do Sebrae. Tem muito negócio surgindo no nosso país. Isso é um reflexo de 2010, isso é um retrato de 2010, mas isso daí tem reflexos até hoje. Se pegarem dados do IBGE, vocês verão que muita gente deixou de estar constando como desempregada, porque hoje está aparecendo como trabalhador informal, inclusive. E os trabalhadores informais são maioria no quesito empreendimento, empreendedorismo. Tá certo? Onde estão esses novos empreendimentos? De acordo com o Sebrae, a taxa de mortalidade das empresas, ainda nos primeiros anos de existência, é bastante elevada, cerca de 90% no Brasil. É interessante perceber isso também. Não é à toa, né? Se você parar para pensar, quando você é obrigado a fazer alguma coisa por necessidade, você é tirado da sua zona de conforto, tem que fazer alguma coisa para sobreviver, e aí corre-se um risco maior, assume-se um risco maior de dar errado. É óbvio, você tá fazendo isso não porque você se preparou para. Não estou dizendo que quem faz por necessidade não se prepara, não. Muito pelo contrário. Se prepara talvez até mais, só que vai ter que fazer a troca do pneu do carro com ele em movimento. Agora, quem está fazendo isso por escolha, tem muito mais calma, muito mais preparo psicológico, inclusive, para seguir adiante com a sua ideia. Tá certo? E por que essas empresas estão quebrando? Olha que interessante. Falta de capital de giro é o fator primordial, ou seja, gasta-se muito e sobra pouco para você fazer os investimentos rotineiros que a empresa precisa. Impostos altos. Isso se dá também no contexto de limitação financeira, porque a gente sabe que a maior parte dos empreendimentos surgindo no Brasil surgem em categorias, em estratos tributários mais baixos, justamente porque são pequenos negócios. Então, a carga tributária ela é um peso porque falta grana. Então, proporcionalmente, é muito ruim para o pequeno empresário ou pequeno empreendedor, como queiram chamar. Falta de clientes. Quando a gente vai e se lança no mercado por necessidade, não dá tempo de fazer um estudo, eu não sei se o pessoal vai querer comprar o que eu tenho para oferecer. Concorrência. Aí você olha aqui, vou falar para o São José do Egito. E eu já falei isso em sala de aula. É fácil perceber como grandes marcas, quando chegam em lugares como os nossos, os pequenos empreendimentos quebram. A concorrência, às vezes, não é nem entre os pequenos, não. É quando chega uma grande marca mesmo. Baixo lucro. Eu posso até não estar tendo prejuízo, mas o baixo lucro desestimula a manutenção do negócio. Desacelera
o desenvolvimento do negócio. Isso causa um impacto psicológico enorme. E isso pode levar, sim, ao fechamento do empreendimento. Dificuldade financeira, nesse caso, envolve não a falta de capital de giro somente, mas todas as finanças da empresa. Então, no curto, médio e longo prazo, a empresa não tem grana, porque acaba no primeiro mês. É muito comum isso acontecer. E aí passa o resto do ano bolando dívida, e quando chega no final, quebra. Desinteresse na continuação do negócio são as consequências psicológicas, porque não é fácil ser um empreendedor. Eu acho interessante que tem muita gente hoje falando que é importante liberar para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar, porque é muito difícil não ter o que levar para casa, e eu entendo. Mas pense da seguinte forma: o desinteresse na continuação do negócio, ele vem com isso, sim, mas pode vir de qualquer outro tipo de fator desse. Essas pesquisas, elas são perversas, porque às vezes, como tem muito imposto, eu me desestimulo, como tem uma concorrência desleal, eu me desestimulo. E sim, Caio, você perguntou aí se as americanas podem ser consideradas um exemplo. Sim, aqui em São José do Egito mesmo, pequenos comércios foram absolutamente atacados. Você vê isso também com a presença do Atacadão em Patos, que trabalha no estilo do Pajeú, só que é uma rede nacional. O Pajeú, se eu não me engano, ele é estadual. Então, assim, o Pajeú sofre. Imagina pequenas empresas aqui da nossa cidade. Opa, só voltar aqui para terminar. E o pior, é esse que é fruto de postagens no Facebook, o pessoal falando, compre do pequeno. Perdão, o Caio colocou muitos atacados. E Sandrinho falou varejistas, não? Sim, varejistas também. Principalmente, a gente tem muito mais varejistas do que atacadistas aqui na nossa cidade. Serve para ambos, para os dois. E as americanas, elas são varejistas, elas não trabalham no atacado, mas de toda forma interfere no comércio do atacado, porque muito das empresas que a gente tem hoje aqui são atacarejos, né? Vendem no atacado e vendem no varejo. Então, é bem fácil você perceber essa concorrência tá nas duas frentes. E a inadimplência, como eu estava falando, inadimplência já virou motivo até de mensagens em Facebook, compre do pequeno, não deixe de pagar o seu amigo, estimule e tal. E de fato, gente, o que mais você vê de tomada de decisões em conversas informais tu vai pagar quem? Tu vai pagar o cartão ou tu vai pagar fulano lá da tua rua que tu comprou um perfume a ele? É delicado, mas o que a gente vê de gente escolhendo pagar as grandes empresas e deixar as pequenas de fora, isso mata a iniciativa do pequeno empreendedor. Vamos lá. Tipos de empreendedorismo. Isso é legal. Perdão. Alto impacto, startups. Esse conceito vai permanecer na nossa disciplina durante muito tempo. Até o final, vocês vão estar falando sobre startups. Alto impacto, nesse caso aí, é porque as startups, elas são empresas que surgem pequenas, mas com uma ideia de potencial de captação de lucro enorme. Elas têm projeções geométricas. Elas são o Covid do empreendedorismo. Elas se alastram e conseguem ganhos enormes e por isso se diferem das outras iniciativas de micro e pequenos empreendedores. Mais adiante na disciplina, a gente vai entender o que é uma startup, vai falar sobre todas as suas características e tal. Vocês já devem conhecer várias, inclusive, talvez não tenham a percepção para saber que isso é uma startup, começou como. Mas as startups, elas são a febre de hoje para quem quer ganhar dinheiro rápido. Igor, exatamente. Um exemplo de startup seria o Uber. O Uber surgiu como startup. Correto. Baixo impacto, pequena empresa. É o que eu falei. Você vai ter os dois lados. Você tem, de um lado, o alto impacto das startups, né? Por que alto impacto? Porque elas chegam com uma viabilidade muito maior, com um potencial de lucro muito maior. E baixo impacto, a gente teria, nesse caso, exatamente as pequenas empresas tradicionais, essas que a gente já conhece, que são pequenas empresas que surgem em qualquer lugar, junto com as startups, inclusive. Só que as startups, elas têm um nicho muito bem definido, elas foram muito bem planejadas. Geralmente, startups surgem
da necessidade dos outros e da oportunidade que você percebeu nessa necessidade que os outros têm. Então, assim, a pequena empresa está muito atrelada à necessidade do dono. As startups estão muito alinhadas à necessidade da sociedade. E o empreendedorismo spin-off, que é o empreendedorismo interno. Nesse caso, muita gente esquece que eu não preciso ser dono do meu empreendimento para ser um empreendedor, tá certo? Você consegue sim desenvolver o empreendedorismo internamente. Isso se faz com gestão do conhecimento, uma das tendências em ADM e uma tendência, para falar a verdade, em qualquer área, porque cada vez está mais difícil de gerir conhecimento em virtude de que as pessoas estão cada vez mais guardando para si aquilo que elas conseguem fazer que dá dinheiro. Então, imagina aí, você promover na sua empresa uma roda de conversas, um brainstorming, que é uma roda de conversas onde não teremos preconceito com as ideias. Podem falar à vontade. Eu quero ver quem é que vai dar uma ideia que possa ser aproveitada na empresa e, caso ela seja implementada, quem deu a ideia vai ser recompensado. Ora, você estimula o empreendedorismo aí, a criatividade e a inovação, que vão abrir portas para uma nova oportunidade de negócio dentro da própria empresa. Então, tem que lembrar disso também. O empreendedorismo se dá também internamente. Certo? Alguém falou aqui. Pronto, um exemplo de spin-off. A partir de uma tempestade de ideias, de um brainstorm, eu consigo revelar alguém que era muito bom em marketing digital dentro da minha empresa. E eu não tinha nenhum departamento de marketing digital. Alguém chegou para mim e falou, olha, dava para explorar a nossa marca em redes sociais de maneira organizada, de uma maneira profissional. Eu sei fazer isso, mas não tenho as ferramentas. Se a empresa fizesse um investimento, custa isso, custa aquilo. Também não é só chegar com as ideias, não. Tá certo? É você chegar estimulando as pessoas a montarem um plano para que elas possam mostrar para a própria empresa aonde há necessidade, aonde há uma lacuna. Nem sempre pode ser para ocupar vagas no mercado, mas pode ser para melhorar a própria empresa. Então, você consegue estimular esse tipo de empreendedorismo dessa forma também. Não precisa ter função específica nem nada, mas há uma necessidade, há algo que a empresa não está fazendo, poderia melhorar, e aí você estimulando os seus colaboradores, você consegue chegar nesse tipo de empreendedorismo. Deu para entender? Exato. Sim, já o ciclo PDCA, não é isso? Então, assim, dá. Com o PDCA dá, é porque o PDCA é uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de, como é que eu posso dizer? De gestão estratégica. Então, assim, o ciclo PDCA ele serve para que as pessoas possam desenvolver suas ideias de maneira organizada, tá? E isso estimula, sim, quando você fala nos problemas, no desenvolvimento das atividades, no controle e tal, é fácil de você conseguir estimular boas ideias. A questão todinha é que ninguém quer trabalhar de maneira desafiadora. Você hoje tem pessoas que querem assumir funções de chefia sem terem a contrapartida da responsabilidade. Isso daí, infelizmente, trava. Qualquer ciclo PDCA, você vai pegar pessoas que vão dizer o problema, é isso que a gente tem muito hoje, gente que aponta o problema, mas não consegue chegar até uma solução, certo? Pessoal, chegamos aos 30 minutos de videoconferência. Quando encerrar, esperem 1 minuto e cliquem no mesmo link que eu mandei, tá certo? Que a gente vai abrir a reunião novamente, tá certo? Confirmem para mim que vocês entenderam essa informação. Beleza. Patrícia, ficou claro o exemplo? Eu consegui responder o que você estava questionando? Foi Patrícia que pediu o exemplo, eu acho. Fale comigo no chat. Patrícia.
Ótimo. Vamos lá, então. Opa. Vamos lá. Startup, como eu estava falando aqui, startup é uma instituição formada por pessoas e é projetada para criar e entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Não está relacionado ao tamanho da empresa, setor da economia ou tempo de vida. E vocês, quando a gente dá startup aqui na disciplina, vocês vão ver. Startup surge que o pessoal tem muito mais medo do que confiança, mas dá muita grana. A startup ela é projetada desde o início para ser grande, é como eu falei. A diferença é que para uma pequena empresa comum que é criada é porque geralmente as pequenas empresas, quando são criadas, elas surgem pela necessidade do dono. As startups elas são muito mais planejadas. Eu assim posso falar que a maior parte dessas startups surgiram da necessidade da sociedade mesmo, não foi da necessidade do dono. Não é o empreendedorismo por necessidade, é um empreendedorismo muito mais solto, arrojado. E há um mercado de startups e de incubadoras de startups que é fenomenal. São milhões e milhões de dólares que são investidos anualmente em startups. A galera gasta grana porque vê retorno. Empreendedor tradicional e o empreendedor corporativo. É exatamente aquilo que a gente já discutiu aqui. No caso, dentro da própria organização, pode existir e vai existir, irão existir exemplos de empreendedores corporativos. Não é um cara que quer aprender para sair da empresa, para desfalcar a empresa, não é um cara que quer dar uma ideia ou desenvolver sua ideia ali dentro para sair e levar para outro lugar. Nada disso. Quando se trata de um empreendedor corporativo, são pessoas que querem assumir maiores desafios. Não é necessário você encarar o empreendedor corporativo como uma ameaça. Infelizmente, é o que a gente mais vê aqui na nossa região. As pessoas matando as pequenas ideias que vão surgindo porque sentem que é uma ameaça à sua organização. Você vê muita gente, muito patrão, que desmerece boas ideias para não dar o braço a torcer de que o cara conseguiu perceber, ou a mulher conseguiu perceber, uma oportunidade de melhoria no negócio. Infelizmente, a gente vê isso acontecer todo dia e matam as empresas pouco a pouco, porque conforme você vai podando os colaboradores, os outros vão vendo. E aí, quando tem uma ideia, guardam e acabam não externando para não passar pela mesma situação constrangedora. É um risco psicológico que se assume da ideia, né? Então, infelizmente, esse tipo de empreendedor ele sofre para conseguir manter-se psicologicamente, né? Nem financeiramente às vezes. E o empreendedor tradicional é o que a gente já vem discutindo, não vejo necessidade de fazer essa comparação em vista que a gente já falou anteriormente. Processo de empreender. O desenvolvimento de um novo negócio pressupõe um processo de planejamento que começa com a avaliação da oportunidade, em termos mais objetivos do que o insight, e tem sequência uma série de etapas que podem ser divididas da seguinte forma. Só para ficar claro, insight é instinto, feeling, são pensamentos que você tem, e são estalos que você tem e que você começa a perceber uma oportunidade de negócio que pode ser construída ali. Então, como é que eu começo esse processo de empreender? Identificar e avaliar oportunidades. E vai ser rápido isso? Não. Vai ser fácil? Também não. Muita gente não empreende exatamente porque leva muito mais tempo o planejamento do que a execução da ideia. E aí você tem uma porrada de outras coisas para fazer, não está precisando, vamos dizer assim, não é empreendedorismo por necessidade, porque quando é por necessidade tem isso também. Eu vou sem tempo, sem dinheiro, ou então eu não vou porque eu não tenho tempo e tenho uma grana que eu estou recebendo. Então, mato o empreendedorismo de toda forma. Você tem que formular um plano de negócio. Não sei se vocês já tiveram contato com essa ferramenta, mas terão na nossa disciplina, certo? Vocês vão aprender a fazer um plano de negócio. Determinar e identificar as fontes de captação dos recursos necessários, não somente recursos financeiros. Eu quero montar, eu percebo que tem uma oportunidade de uma padaria, certo? Eu já vi onde eu posso conseguir levantar um empréstimo, beleza.
Mas você conhece algum padeiro aí que esteja disponível? Você conhece alguém que possa assumir a cozinha? Você mesmo pode. Então, onde é que você vai buscar esse pessoal? Então, pense nisso. De maquinário, passando por dinheiro, até recursos humanos, você tem já que saber onde você vai buscar esse tipo de recurso. Estabelecer e implementar o modelo de negócio estabelecido para o novo negócio. É importante, modelo de gestão, perdão. O modelo de gestão é algo que muita gente como é que eu posso dizer, desenvolve na prática. Tem muito empresário aí que desenvolveu seu modelo de gestão ao longo dos anos como empresário. Então, ele já tem seu jeito de agir, a maneira de planejar investimentos, a maneira de planejar gastos, de contratar, de demitir, de gerir estoques. Então, isso se deu na prática. Mas com cursos de formação como o nosso, a gente começa a refletir sobre modelos de gestão e a gente vai falar sobre alguns, talvez nem tanto nessa nossa disciplina, porque ela não volta tanto para isso, mas em outras, porque é importante que vocês desenvolvam o seu próprio modelo de gestão, certo? A sua forma de perceber o mercado, a sua forma de entender o que é uma empresa, a sua forma de entender o que são recursos, de como vai gastá-los. E muitas vezes a gente traz de nossas experiências pessoais, tá? Mas tem diversos modelos de gestão que a gente pode assumir, certo? Mais adiante a gente fala sobre isso. Vamos lá, evolução da atividade empreendedora segundo a oportunidade como percentual da TEA. Taxas Brasil. TEA, isso daqui, nesse caso, gente, é só uma sigla que refere-se a um tipo de percentual, certo? Percebam como no Brasil vem aumentando o percentual de pessoas que estão empreendendo por oportunidade. Isso é muito bom. Vem aumentando, mas não são maioria, tá certo? Esses números aqui referem-se ao crescimento do percentual de oportunidade, mas não refere-se à realidade do Brasil, não, tá? Tá bem aumentando a curva, num cálculo feito pelo GEM Brasil, que é o Global Entrepreneurship Management, que é uma instituição que faz estudos sobre a área de empreendedorismo, mas isso não significa que isso é um número real, não, tá? Não é 71,3% dos empreendimentos aqui no Brasil que se dão por oportunidade, não. Isso é só para mostrar uma taxa de crescimento, certo? Deixa eu só ver aqui que alguém falou no chat. Sim, vamos sim. Vamos falar sim sobre a empresa Júnior. Vamos aqui. Esse quadro aqui ele é interessante. Tentem se encaixar nele, deem uma olhadinha nele e a gente vai tratar quando voltar daqui a alguns minutinhos, porque vai acabar o nosso tempo. Mas esse quadro ele mostra os dois quadrantes. Na vertical, criatividade e inovação, baixa a alta. E embaixo você tem habilidades gerenciais e conhecimento do negócio, baixo e alto, certo? Compreendam dessa forma que quando a gente voltar, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí vai se dar a caracterização do tipo que você é com base na combinação dessas características. Isso é interessante. E vocês já estão vendo aqui no cantinho superior direito a combinação do empreendedor. Certo? Daqui a pouco a gente volta. Fiquem atentos, vai encerrar a reunião.